Olá, sejam bem-vindos. Esta é a sexta exposição do curso de Álgebra Linear. Nessa apresentação, nós vamos começar a estudar o conteúdo do capítulo 2 do livro-texto, professor Elon, e intitulado Subespaços Vetoriais. Antes de definir o que é um subespaço vetorial, vamos fazer um exemplo a título de motivação. Em R3, o espaço tridimensional, que nós já estamos acostumados, nós vamos considerar o seguinte subconjunto do R3. É formado por todos os vetores do R3, mas tem a característica da segunda coordenada C0 e a terceira coordenada também C0. E dentro desse subconjunto, por enquanto apenas do R3, nós podemos somar e multiplicar, somar vetores, multiplicar por escalar, e podemos perguntar se esse subconjunto que chamei de E1 é em si um espaço vetorial. Então, para verificar que esse conjunto é um espaço vetorial, nós temos que inicialmente verificar se a operação de adição e de multiplicação por escalar estão bem definidas. O que significa dizer isso? Que quando se somam dois vetores dentro desse conjunto E1, a soma, o resultado da adição, também tem que ser um vetor dentro desse conjunto E1, que é o que está ocorrendo aqui. Quando nós somamos vetores dessa forma, do R3, a gente já estudou isso nas posições anteriores, você vai fazer x1 mais x2 para ser a primeira coordenada do vetor soma. Vai fazer 0 mais 0 que dá 0, e 0, que é a terceira coordenada do primeiro vetor, mais 0, que é a terceira coordenada do segundo vetor. Quando somar os dois, também dá 0. Então, somando dois vetores dessa forma, com essas características, o resultado também é um vetor com essa característica. A mesma coisa a multiplicação por escalar. Então, essa operação de adição e de multiplicação por escalar, todas as duas estão bem definidas. Então faz sentido agora eu perguntar se essas operações satisfazem aquelas condições da definição de espaço vetorial. Ou seja, eu vou procurar elemento neutro, será que tem algum elemento neutro para essa adição de vetores? Ou seja, qual é o vetor que está dentro do subespaço E1? Ou seja, a segunda coordenada tem que ser 0 e a terceira também. A primeira não importa, mas a segunda tem que ser 0 e a terceira tem que ser 0. A primeira tem que ser apenas um número real. Então, qual é o vetor que está aqui dentro, que eu somo com vetores desse tipo, e o resultado dá o próprio vetor. Ou seja, x1, 0, 0, mas quem vai dar x1, 0, 0? Ou seja, que é exatamente o vetor nulo do próprio espaço real tridimensional aqui, o R3. Né? Se eu somar o vetor 0, 0, 0 com x1, 0, 0, vai dar o próprio x1, 0, 0. Só que aqui tem um problema, ou não. Quando você procura elemento neutro, você tem que testar se esse elemento neutro está ou não está dentro do conjunto E1. Nesse caso está, né? Observe que a segunda coordenada é 0 e a terceira também. E a primeira pode ser qualquer número. Nesse caso aqui, então, é o 0, então pertence ao E1. Então o elemento neutro para essa adição de vetores existe. É um vetor que está dentro do conjunto E1 e que tem a propriedade de ser neutro. Então vamos agora testar a simetria. Será que existe um vetor que é oposto ao vetor x1, 0, 0, ou simétrico, ou o inverso aditivo, depende do livro que você está estudando? Tem, né? O simétrico do vetor x, 0, 0 é aquele vetor que exatamente a gente pega o x e associa o simétrico de x. Então, se eu somar x, 0, 0 com menos x, 0, 0, vai dar o vetor nulo, que é o elemento neutro. Então tem simétrico. Agora, com relação às outras propriedades, por incrível que pareça, nesse caso vai ser bem mais fácil. Por quê? Vamos lembrar, o R3, que é o conjunto que contém o subconjunto E1 aqui, ele é um espaço vetorial. E por R3 ser um espaço vetorial, a adição, e essa adição aqui é exatamente a mesma adição que é feita no espaço vetorial R3, ela vai ser comutativa, associativa, possuir elemento neutro, simétrico, valer as compatibilidades com a multiplicação por escalar. Então, por R3 ser um espaço vetorial e a comutatividade valer em todo o R3, a comutatividade também vai valer em um subconjunto, em uma parte menor do R3. Se vale em todo o R3, vai valer apenas uma parte menor, porque está valendo em todo. Então, tanto as propriedades de comutatividade, distributividade, associatividade e compatibilidade com a multiplicação por escalar, elas também vão valer dentro do conjunto E1. Por quê? Porque elas valem no maior, no R3, em todo o R3. Se vale em todo o R3, vai valer em E1, porque E1 é uma
parte, é um subconjunto do R3. Nós vamos dizer que essas condições são herdadas do espaço R3 maior que contém o E1. Ou seja, então esse conjunto E1, ele é um espaço vetorial. É um espaço vetorial que está dentro do espaço vetorial R3. Então agora a gente já tem ideia do que é um subespaço vetorial. Um subespaço vetorial vai ser um espaço vetorial que está dentro do outro, está contido no outro. Agora, por que estudar subespaços vetoriais? Qual é o motivo de fazer isso? Da mesma maneira que a gente considerou E1 como sendo os vetores que têm a segunda e terceira nula, ou seja, na realidade o que está variando apenas a primeira coordenada, nós também poderíamos ter considerado outros espaços vetoriais como ele. Observe que a gente acabou de verificar que esse E1 é um espaço vetorial, que está dentro do R3. Da mesma maneira que foi feito lá para o E1, você pode fazer para o E2 e para o E3. Então o E1, o E2 e o E3 vai mudar apenas onde as coordenadas vão ser nulas. Também são exemplos de espaços vetoriais dentro do R3. Então, vão ser subespaços do R3. São subespaços, como o nome já é bem sugestivo, é um espaço que é um subconjunto de outro. Então, é um espaço dentro do outro. E o interessante é que qualquer que seja o vetor que você tiver no R3, não necessariamente com as coordenadas aqui nulas, qualquer que seja o vetor do R3, nós podemos escrever esse vetor do R3 dessa maneira aqui, ó. Porque quando eu somar x00 com 0y0 com 0z, vai dar xyz. Você vai x, que é a primeira coordenada aqui do primeiro vetor, mais 0, que é a primeira do segundo vetor, mais 0, que é a terceira do primeiro, que é a primeira do terceiro vetor. Você vai fazer x mais 0 dá x. Então dá certo. 0 mais y mais 0 dá y. E 0 mais 0 mais z dá z. Então, nós podemos escrever qualquer que seja o vetor do R3 como uma soma de três vetores, bem mais simples. Esse aqui ele é bem fácil de trabalhar, só tem uma coordenada aqui no E0, as outras são todas 0. E esse aqui é um elemento que está no subespaço E1, esse 0, y0 no E2 e o 0, z no E3. Ou seja, nós podemos pegar um vetor mais sofisticado, qualquer, e escrever ele como uma soma de vetores mais simples. Então, quando se estuda subespaço, é exatamente essa a ideia. Você quer pegar um espaço maior, quebrar ele em espaços menores, estudar esses espaços menores, que são mais simples, e a partir do estudo desses espaços mais simples, tirar conclusões do espaço maior. Mas aí você pode dizer, professor, também o senhor pegou logo aquele que aqui é um número não nulo e os outros são tudo nulo, assim é fácil de você ver essa ideia de subespaço. Vamos fazer ainda, continuando a motivação, outro exemplo. Então, como eu falei antes, cada um dessas vetores pertence a um desses, E1, E2, E3. Vamos fazer um outro exemplo, que é esse conjunto S aqui. Ó. S ele é formado por todos os vetores que têm as três coordenadas iguais, o triplo x, todos eles são iguais. Será que esse conjunto S, para as operações usuais de adição de vetores de multiplicação por escalar, é um espaço vetorial? Então, a primeira coisa que você vai verificar é se a operação está bem definida, ou seja, somando dois vetores desse tipo, ou seja, que as coordenadas são todas iguais. Eu ainda tenho um vetor desse mesmo tipo, ou seja, que todas as três coordenadas são iguais? Tem, né? Porque quando a gente soma aqui, você vai fazer x1 mais x2 na primeira, x1 mais x2 na segunda e x1 mais x2 na terceira. Então, como todas as três coordenadas são iguais, esse vetor pertence ao conjunto S. Então, a adição está bem definida. A mesma coisa a multiplicação por escalar. Alfa vezes x1, x1, x1 vai ser alfa x1, alfa x1, alfa x1 e, portanto, tem todas as três coordenadas iguais. E o produto por escalar também está bem definido. Quem vai ser o elemento neutro? O elemento neutro, como é também no R3, quem é que eu somo com x, 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 para o resultado dar x, x, x? O próprio 0, 0, 0. E, mais uma vez, esse vetor está dentro do conjunto S? Tá, porque a definição do conjunto S são aqueles vetores que têm as três coordenadas iguais. Como aqui as três são iguais, então o 0, 0, 0 pertence ao conjunto S e o elemento neutro existe para essa operação. E o simétrico? O simétrico do vetor x, x, x é só você colocar o simétrico de x em cada uma das coordenadas aqui. Menos x, menos x, menos x, ou seja, o simétrico de x. E quando você somar, claro, x mais x mais x mais menos x, menos x, desculpa chamar x, x, x. É estranho, parece uma cacofonia. Com menos x, menos x, menos x vai dar um vetor nulo. E como antes, a comutatividade, a distributividade, a associatividade e as outras
propriedades de compatibilidade da multiplicação por escalar, elas vão ser herdadas do R3, porque como a adição é comutativa no R3, claro que vai ser apenas uma parte dele, que é uma parte do menor do R3 nesse caso. Então esse conjunto aqui, ele também é um espaço vetorial que está dentro do R3, então vai ser um subespaço vetorial. Tem uma observação aqui interessante, aqui esse x, você pode colocar aqui para fora do vetor, escrever ele como sendo x que multiplica 1, 1, 1. Ou seja, esse conjunto S, que é um espaço vetorial do R3, ele é escrito como sendo todos os múltiplos do vetor 1, 1, 1. Mais para frente nós vamos ver exemplo de subespaço desse tipo. Então, o que é um subespaço vetorial? O que a gente tem que fazer para verificar que um certo conjunto é um subespaço vetorial? A gente já observou aqui que nesses dois exemplos apresentados, que em geral a gente não vai precisar verificar algumas propriedades, porque elas já são herdadas do espaço maior. Então, imagine que tem aqui um conjunto V, que é um espaço vetorial, ou seja, tem um espaço vetorial. Dentro do espaço tem que ter um elemento neutro. Dado um vetor V, tem que ter também dentro desse espaço os escalares vezes V, para qualquer escalar, tá? Eu coloquei apenas um, mas poderia ter, são infinitos aqui, dependendo do corpo. Tem um vetor U, não vou representar os escalares multiplicados por U não, tá? Mas tem que existir também. E tem que ter o vetor a soma entre U e V, U mais V. Isso tem que existir para que seja um espaço vetorial, né? Para ser um espaço vetorial, as duas operações têm que ser bem definidas, a soma por escalar, e soma dos dois vetores e multiplicação por escalar. Você pode também ter um outro vetor W. Pode ter, na verdade, você pode ter infinitos vetores. E o que a gente quer fazer é procurar condições para que um certo subconjunto S seja um espaço vetorial também dentro de V. Por exemplo, esse S que eu coloquei aqui, ele pode ser um espaço vetorial dentro de V. Observe que dentro de S tem um vetor nulo, tem U, tem V e tem alfa V. Mas a soma entre U e V está fora de S. Isso vai contra uma das primeiras coisas que a gente tem que verificar para descobrir se um certo conjunto é ou não um espaço vetorial, é que se a soma está bem definida. Então, como você somou os vetores U e V e saiu aqui fora de S, esse conjunto S dessa maneira não poderia ser um espaço vetorial porque ele não possui a propriedade de fechamento da adição de vetores. Então, eu teria que esticar aqui para garantir que ele esteja aqui dentro, a soma. Então, quais condições S tem que satisfazer para ser um espaço vetorial? Inicialmente tem que ser um conjunto não vazio, né? Não faz sentido você trabalhar com um conjunto formado por nada, ou seja, um conjunto vazio. Tem que ser fechado para adição, ou seja, se eu tomar dois vetores U e V pertencentes a S, a soma entre eles também que tem que estar dentro de S. E se eu tiver um vetor em S e um escalar, e multiplicar o escalar por esse vetor, o resultado também tem que ser dentro de S, porque nós queremos que S seja um espaço vetorial. Bem, além disso, nós temos que verificar todas aquelas condições. Elemento neutro, simétrico, comutativa, associativa, distributiva. 1 vezes V tem que ser V, e alfa, beta, V, é a associatividade da multiplicação. Todas elas. No entanto, vamos analisar aqui o caso do elemento neutro. Bem, com essas três condições colocadas, será que a gente não pode garantir que exista um elemento neutro dentro desse conjunto? Porque aqui está sendo afirmado o seguinte, que S é um ponto não vazio, sempre que dois vetores estiverem dentro de S, a soma também está, e sempre que um vetor estiver dentro de S, se eu multiplicar por um escalar, a multiplicação por escalar também é dentro de S. Pessoal, eu coloquei aqui os reais, tá? Mas não é obrigado a ser os reais, não. Pode ser sobre qualquer corpo que você esteja trabalhando. Pode ser os complexos, os racionais, os ZP, pode ser qualquer corpo. Então, será que nós, com essas três condições, a gente não pode garantir que existe o elemento neutro? Quando nós estudamos as propriedades dos espaços vetoriais, nós observamos que uma das propriedades é que quando esse escalar aqui alfa for zero, e esse U for qualquer, o produto do número 0 pelo escalar, pelo vetor U, dá como resultado o vetor nulo. Então, na realidade, a gente não precisa... Essas três condições iniciais já garantem a existência do elemento neutro dentro do conjunto S. Por quê? Porque qualquer seja o vetor U pertencente a S, como ele é não vazio, vai ter algum vetor lá dentro. E quando eu multiplicar esse vetor pelo zero, o resultado é o vetor nulo. Então, está dizendo que o vetor nulo vai pertencer
a S. Então, o elemento neutro já é satisfeito se essas três, a propriedade do elemento neutro já vai ser satisfeita se essas três condições forem satisfeitas. E o simétrico, como antes? Será que a gente não pode fazer alguma análise sobre essas três condições colocadas aqui e garantir que existe o simétrico? Mais uma vez, das propriedades de espaços vetoriais que nós estudamos, quando eu tomo esse escalar alfa como sendo menos 1 e faço menos 1 vezes u, o resultado dá menos 1 vezes u, que é igual ao simétrico de u. A gente escreve menos 1, mas se lê o simétrico de u. Ou seja, como menos 1 é um número real, esse vetor u, pelo menos um deles existe em S, porque essa não é não diferente do vazio, então eu posso, para qualquer que seja o u em S, eu posso multiplicar por menos 1 e dar o simétrico de u. Então a probabilidade de simetria também está satisfeita. E todas as demais, associativa, comutativa, todas as demais são herdadas do espaço maior aqui V. Né? Como a adição já vale em todo V, e o S é uma partezinha de V, a adição também vai valer aqui dentro. A comutatividade, desculpa. A associatividade também. Como a associatividade vale em todo o espaço V aqui, essa associatividade também vai valer aqui dentro de S. A mesma coisa para as outras demais propriedades. Ou seja, se nós tivermos um conjunto S para o qual está definida a operação de adição, está bem definida a adição, e está bem definida a multiplicação por escalar e esse conjunto não vazio, você tem que S vai ser um espaço vetorial dentro de V, que nós vamos chamar de subespaço vetorial. No livro-texto, ele pede aqui que essa condição S seja elemento vazio seja trocada por dizer que o elemento neutro do espaço V pertence a S. E então, dependendo do livro que você estuda, essa primeira condição pede para você verificar que o vetor nulo pertence a S. No nosso caso, a gente vai usar que basta qualquer vetor lá dentro. Basta ser diferente do vazio. Pode ser também o vetor nulo, não tem problema nenhum. Que o vetor nulo está dentro de S, quer dizer que ele é diferente do vazio. Mas não precisa ser o vetor nulo não, tá? Se você garante que o S é qualquer vetor, se o S não é o conjunto vazio, ou seja, tem um elemento lá dentro, é fechado para adição e é fechado para multiplicação por escalar, então o conjunto S ele é um espaço vetorial. E, portanto, como dentro de V, ele vai ser um subespaço vetorial do conjunto V. Como nós mostramos aqui, que é um espaço vetorial. Observação, o próprio conjunto V ele é um subconjunto dele mesmo. Então ele é um espaço vetorial. Tá? Ele é um subespaço vetorial dele mesmo. Assim como o conjunto formado apenas pelo vetor nulo. Porque se tiver o vetor nulo, só o vetor nulo dentro do conjunto S, os únicos elementos que você vai poder somar, o IV vai ser S, quer dizer que vai ser o vetor nulo e o vetor nulo. Somando dá o vetor nulo. Multiplicar qualquer escalar pelo vetor nulo dá o vetor nulo. Então, esses são chamados o espaço vetorial formado apenas pelo vetor nulo. Ele está contido dentro de um espaço vetorial qualquer. Então, ele é um subespaço. Assim como o próprio espaço V é um subespaço dele mesmo. São chamados triviais. Vou fazer um exemplo para ilustrar a aplicação desse resultado aqui. Então, nós temos aqui um subconjunto das matrizes 2 por 2 e nós queremos mostrar que esse conjunto é um subespaço vetorial do conjunto das matrizes. Então, você vai verificar, está contido dentro do conjunto das matrizes? Tá, 2 por 2, então é um subconjunto. Ele é diferente do vazio, esse conjunto? Né? Por exemplo, se eu pegar aqui o A igual a 0 e B igual a 0, vai dar 0, 0, 0, 0, todas as entradas iguais a 0, que dá exatamente o vetor nulo, pertence ao conjunto S. Então, o conjunto S ele é diferente do vazio, nós temos um elemento lá dentro. Feito isso, agora vamos procurar a segunda condição. Dado dois vetores, que no caso aqui são matrizes, dentro do conjunto S, nós temos que somar esses vetores e verificar se o resultado ainda está dentro de S. A adição tem que estar bem definida. Então vamos somar aqui os dois vetores e ver se ainda pertence ao conjunto S. E aqui vem uma observação importante. Verificar se um elemento pertence a S é verificar se os elementos, no caso a matriz, têm essas características. Quais são essas características? A segunda linha tem que ser toda igual a 0. E a primeira linha? A primeira linha é formada por quaisquer números reais, A e B. Então eu tenho aqui dois elementos dentro do conjunto S. Isso quer dizer que A1, B1, A2 e B2 são números reais. Quer dizer que a matriz dentro de S quer dizer que esses coeficientes aqui são números reais. E vamos somar. Quando se soma matrizes, que é aquela soma usual de matrizes, você vai somar o primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna com o primeiro elemento... Não, o primeiro elemento da primeira linha, que no caso é o que está na primeira coluna, com
primeiro elemento também da primeira linha da segunda matriz. Então, somando A1 mais A2 dá 1 mais 2. E esse resultado vai ocupar o elemento da primeira linha e na primeira coluna. Ou seja, você vai somar as entradas correspondentes. Analogamente, B1 mais B2, e aqui 0 mais 0 dá 0, e 0 mais 0 dá 0. Então, o resultado da adição dessas duas matrizes deu essa matriz aqui. Ela pertence ao conjunto S. Para verificar se pertence, nós temos que verificar se a segunda linha é toda igual a 0. E se aqui essas entradas são números reais quaisquer? São. Então, pronto. Então, essa adição está bem definida. E por fim, temos que verificar se multiplicar por escalar, o resultado da multiplicação ainda está dentro do conjunto S. E é só usar a definição de multiplicação de escalar por vetor, no caso aqui matriz. A multiplicação é definida da seguinte maneira, a maneira usual. A gente vai multiplicar cada uma das entradas da matriz por alfa. Fazer alfa vezes A, alfa A, alfa vezes B, alfa vezes 0 dá 0 e alfa vezes 0 dá 0. Pronto, então a multiplicação dá essa matriz. Pertence ao conjunto S. A segunda linha é igual a 0. Esses alfa A e alfa B são números reais? São. Por quê? Porque alfa é número real e A e B eram números reais. Então, multiplicar números reais, o resultado é um número real. Então, pronto. Com isso, essas três condições sendo satisfeitas, esse conjunto S ele é um subespaço vetorial do conjunto das matrizes reais quadrados de ordem 2. Aqui tem um comentário bem interessante que é: imagine se essa questão, em vez de fosse mostrar que esse conjunto é um subespaço, fosse assim o enunciado: mostre que esse conjunto é um espaço vetorial, não um subespaço, é um espaço vetorial. Então você poderia pensar: nossa, para mostrar que é espaço vetorial tem que fazer todas aquelas condições. Não precisa. Essa ideia de subespaço ela é muito útil para mostrar que certos conjuntos são espaços vetoriais sem ter que demonstrar todas aquelas propriedades. Por quê? Ao invés de a gente mostrar que ele é um espaço vetorial mostrando todas aquelas condições, a gente identifica esse conjunto S como sendo o subconjunto de um certo espaço e demonstra que ele é apenas um subespaço, porque um subespaço vetorial não é um espaço vetorial também. Então, se o enunciado fosse assim: verifique ou demonstre que esse conjunto aqui é um espaço vetorial, o que é que você poderia fazer? Ele primeiro iria identificar que isso aqui é um subconjunto do conjunto de todas as matrizes 2×2, que é um espaço vetorial. E agora vamos mostrar que esse conjunto ele é um subespaço do conjunto das matrizes 2×2, ou seja, portanto, um espaço vetorial. Então, essa definição aqui, ela também vai ser muito útil e é muito utilizada quando você quer mostrar que um certo conjunto é um espaço vetorial, para não ter que fazer todas aquelas outras, usando essa forma. Encontra um espaço vetorial que contém um conjunto e verifica apenas essas três condições. É muito melhor do que fazer todas aquelas outras que a gente tem feito até agora. Agora esse exemplo é bem interessante. Nós temos um conjunto S, que eu quero que seja um espaço vetorial, e ele contém um vetor aqui fixo, um vetor 1, 3. Eu quero que esse S seja, na verdade, um espaço vetorial que contenha o vetor 1, 3. No caso aqui é do R2, né? São pares ordenados, contidos dentro do R2. Bem, se o elemento, o vetor 1, 3 está dentro de S e tem que ser fechado com relação à soma, então tem que conter, só tem ele por enquanto. Então tem que ter ele mais ele mesmo, porque não tem que ser fechado para a soma. Eu tenho que somar os elementos dentro de S e o resultado não tem que estar dentro de S. Como só tem aqui o vetor 1, 3, eu tenho que ter dentro do conjunto S ele, 1, 3, mais ele mesmo. Mais 1, 3, mais 1, 3 dá exatamente 2, 6, né? Somando o vetor 1, 3 com ele mesmo. Então eu já tenho dois vetores aqui dentro. E lembre-se que é um espaço vetorial. Então, e no espaço vetorial tem que ser fechado com relação à adição de vetores. Tendo esses dois, também tem que ter esse mais ele, a soma deles dois, né? E somando 1, 3 mais 2, 6, faz 1 mais 2 dá 3, 3 mais 6 dá 9, vai dar o vetor 3, 9. Então agora, já temos três vetores aqui dentro. A gente começou com esse vetor 1, 3, depois concluiu que o 2, 6 tem que estar dentro. Concluímos depois que o 3, 9 tem que estar dentro do conjunto S. Bem, o conjunto S tem que ter sempre o vetor nulo. Então,
que a gente obtém multiplicando o vetor 1, 3, multiplicando pelo número 0, né, que foi como a gente viu lá na definição. Então você tem o vetor nulo. Então a gente já está formando aqui mais elementos. Podemos continuar aqui, né, com essa brincadeirinha. Somar 1, 3 mais 3, 9, daria o 4, 12. Ou seja, vai dar aqui uma quantidade muito grande de múltiplos do vetor 1, 3, que é somando ele mais ele mesmo. Mas também vai ter os escalares multiplicados pelo vetor 1, 3, porque além de ser fechado para adição, tem que ser fechado pela multiplicação de escalar. Ou seja, quando multiplicar um número real qualquer pelo vetor 1, 3, o resultado tem que estar dentro do conjunto. Isso aqui é exatamente o vetor π 3π. O que mais nós vamos garantir que tem que ter dentro desse conjunto? Além de ter o vetor 1, 3, tem que ter o menos 1 multiplicado pelo vetor 1, 3, o menos 1 multiplicado pelo vetor 2, 6. Ou seja, tem que ter o simétrico de cada um deles. Então, eu vou colocar também. Então, a gente já tem agora, ó, dentro desse conjunto, a gente começou apenas com o vetor 1, 3. Agora a gente já tem um vetor nulo, tem o vetor 1, 3, o simétrico dele, tem o vetor 2, 6, que é 1, 3, mas ele mesmo é o simétrico dele, e assim sucessivamente. Então, uma coisa que a gente pode observar, na realidade vai ter infinitos elementos aqui dentro, né? Você vai ter o vetor 1, 3 mais 3, 9. Vamos somar 1 mais 3 dá 4, mas vai ter o vetor 4, 12, vai ter infinitos aqui. Você vai ter qualquer número escalar multiplicado pelo vetor 1, 3, eu represento dessa maneira aqui. Então, o que a gente está observando é que esse conjunto aqui, ele é formado por todos eles, ó, todos os vetores aqui são múltiplos do vetor 1, 3. Eu posso colocar o 3 para fora, o 2 para fora aqui fica 2 vezes 1, 3. Eu posso colocar o 3 para fora nesse vetor, vai ficar 3, multiplica 1, 3. Posso colocar o π para fora, vai ficar π, multiplica 1, 3. Ou seja, o que está sendo, o que esse conjunto S, que eu quero que seja um espaço vetorial, ele tem que conter exatamente todos os múltiplos do vetor 1, 3. E interessante, se a gente somar múltiplos do vetor 1, 3, a gente vai ter múltiplos do vetor 1, 3. Né? Vamos verificar isso. Esse conjunto S, que vai ser o menor de todos os conjuntos do R2 que contém um 3, que é exatamente os múltiplos do vetor 1, 3, que é um alfa vezes um 3. A gente lê isso aqui como sendo os múltiplos do vetor 1, 3. Esse conjunto ele vai ser um espaço vetorial. Como é que a gente verifica ele um espaço vetorial? Temos que verificar que ele é não nulo, não vazio, desculpe. Claro que não é vazio, tem um monte de elemento dentro dele. Se a gente pegar dois vetores desse tipo e somar, a soma tem que estar dentro do conjunto S. A gente tem que verificar se quando eu somar dois elementos desse tipo, o resultado ainda é um elemento desse tipo. Mas aqui a soma não é distributiva no conjunto dos vetores do plano. Não posso colocar aqui o vetor 1, 3 em evidência. Vai ficar 1, 3 multiplica alfa mais beta vezes o vetor 1, 3. Ou seja, é um escalar vezes o vetor 1, 3. É um escalar vezes um múltiplo do vetor 1, 3. Então, a soma de dois vetores desse formato, ainda desse mesmo formato. Então, esse conjunto S é fechado para a adição de elementos desse tipo. No caso, elementos de S. E por fim, multiplicação por escalar. Quando fizer alfa vezes beta 1, 3, a gente já sabe que só você pode multiplicar primeiro alfa por beta, depois multiplicar por 1, 3. Ou seja, esse conjunto S, ele satisfaz aquelas condições de subespaço vetorial. Então, S ele é um subespaço vetorial. E do jeito que a gente formou ele, e essa aqui é a parte mais interessante, foi como se você pegasse o vetor 1, 3 e um 3 se virando, se mexendo, se compondo com ele mesmo, obteve todos esses outros aí. Ou seja, o vetor 1, 3 ele gerou todos esses outros elementos através da soma por ele mesmo e da multiplicação por escalar. Então a gente vai chamar esse espaço S do espaço vetorial gerado pelo vetor 1, 3. Em geral, em álgebra, a gente, quando quer falar uma coisa gerada, a gente escreve assim como esse símbolo aqui, que seria ângulo à esquerda e ângulo à direita. E a leitura é o seguinte. O espaço vetorial ou subespaço vetorial gerado pelo vetor 1, 3 é esse conjunto. Ou seja, são todos os múltiplos do vetor 1, 3. Ele é dentre os espaços vetoriais que contêm, ou subespaços vetoriais que contêm 1, 3, o menor deles todos. Qualquer que seja um subespaço vetorial que contém o vetor 1, 3, tem que valer todas as operações que a gente fez, então tem que conter esse subespaço aqui. Uma outra notação, além de subespaço gerado pelo vetor 1, 3, que é uma ideia mais algébrica, tem também uma forma de falar mais geométrica. Se a gente pensar bem, ó, esses múltiplos do vetor 1, 3, quando esse alfa for zero, dá o vetor nulo, e aqui são exatamente a reta, né, os elementos dessa forma aqui da geometria analítica são
as coordenadas dos pontos da reta que passa pela origem na direção do vetor 1, 3, ou que contém o vetor 1, 3. Então você pode falar o subespaço gerado pelo vetor 1, 3, ou a reta contendo o vetor 1, 3 passando pela origem. Pode poder falar os múltiplos do vetor 1, 3. Então esse é um exemplo importante de subespaço, porque agora, dado um espaço vetorial qualquer, nós podemos dar uma quantidade muito grande de exemplos de subespaço. Pega um vetor qualquer no seu espaço vetorial e considere os múltiplos dele, considere o subespaço gerado por ele. Então você vai ter um subespaço vetorial dentro de um espaço maior. Vamos fazer esse exemplo tão importante, vamos colocar ele de uma forma mais geral. Tá? Então, dado um espaço vetorial V sobre corpos reais e um vetorzinho V dentro desse espaço vetorial, nós vamos denotar então dessa forma aqui, que é o ângulo à esquerda e ângulo à direita, e dentro dele coloca um Vzinho, um V minúsculo, se lê subespaço gerado por V, exatamente são os múltiplos do vetor V. E é claro que ele é um espaço vetorial, por quê? Porque esse conjunto sempre vai ser diferente do vazio. Por exemplo, quando o alfa for 1 dá V, o próprio V está dentro dele, ou quando o alfa for 0, 0 vezes V dá o vetor nulo está dentro dele. Quando você soma dois vetores desse tipo, pode colocar o V em evidência, então vai ter, somando dois vetores que são múltiplos de V, o resultado ainda é um vetor que é múltiplo de V. E por fim, alfa vezes beta V é alfa beta vezes V. Então você tem que esse conjunto é um subespaço vetorial e agora você pode ter uma quantidade muito grande, né? Uma quantidade infinita de subespaço vetorial dentro do espaço, por exemplo, do R3. Pega qualquer vetor do R3, o conjunto dos múltiplos dele é um espaço vetorial. Como a gente já falou, você chama do subespaço gerado por V ou a reta contendo o vetor V passando pela origem. Vamos ver mais um exemplo para ilustrar como se utiliza aquelas condições de subespaço vetorial. Nós temos um plano no R3, lá no curso de Geometria Analítica, a gente estudou que isso aqui é um plano, né, que é perpendicular ao vetor 1, 2, 3. Mas do ponto de vista algébrico, isso aqui é apenas esses números x, y, z que satisfazem essa equação são soluções de uma equação algébrica. Tem uma equação, você procura as soluções dela, os números x, y, z que satisfazem essa equação são exatamente vetores do R3. Então, você pode enxergar esse mesmo elemento de forma geométrica, ou seja, esse conjunto S, se a gente tivesse no curso de Geometria Analítica, assim que olhar para ele, vê logo de cara que é o conjunto dos vetores do espaço, né? São o conjunto dos vetores do espaço que estão no plano que é perpendicular ao vetor 1, 2, 3 e passa pela origem. Ou seja, isso aqui é o plano. É um plano que é do espaço que passa pela origem e é perpendicular ao vetor 1, 2, 3. E do ponto de vista algébrico, são todas as soluções dessa equação. Então, na realidade, isso aqui é uma coisa bem interessante. Uma equação algébrica com uma equação e três incógnitas, na realidade, tem uma representação geométrica que é um plano. Assim como se fosse duas incógnitas, era uma reta. Bem, é um espaço vetorial. Então, para verificar que é espaço vetorial, vamos verificar aquelas três condições. Temos que mostrar que esse conjunto S não é vazio. Se eu pegar dois vetores dentro, a soma tem que estar lá dentro. E multiplicar um escalar por um vetor dentro de S, o resultado tem que estar dentro de S. Tem que verificar essas três condições. Primeiro, quem é um elemento do R3 que satisfaz essa condição aqui? Quais são os números x, y e z, que eu faço x mais 2 vezes y mais 3 vezes z igual a zero. Que todo mundo já vê de cara aqui que quando o x for 0, o y for 0 vai ficar 2 vezes 0 e o z for 0, 3 vezes 0, vai dar 0 mais 0 mais 0, que é 0. Portanto, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 é um elemento que pertence a esse conjunto S. Então ele é um conjunto não vazio. Nós temos um elemento dentro dele que é exatamente o vetor nulo. Agora vamos verificar a próxima condição. Nós temos que tomar dois vetores dentro de S e mostrar que a soma deles também está dentro de S. Então, vamos tomar o vetor U
como U é um elemento de S, e todos os vetores de S têm a característica de ter 3 coordenadas reais, então esse U também vai ter 3 coordenadas reais, vamos chamar de x, y, z. Só que tem uma condição, não pode ser quaisquer x, y, z, tem que ser aquele que satisfaz a definição do conjunto S, ou seja, x mais 2y mais 3z tem que ser igual a zero. Mesma coisa para V, tá? V vai ser um elemento de S, então tem que ter essa característica, são 3 coordenadas, onde essas 3 coordenadas satisfazem essa condição. Primeiro, mais o dobro do segundo, mais o triplo do terceiro tem que dar zero. Então, se eu quero testar que a soma está dentro do conjunto S, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que somar e verificar se a soma também satisfaz essa condição. Ou seja, quando eu somar aqui os vetores 1 mais V, vamos somar, porque ainda não está feita aqui a adição, só está representada. Quando você soma, dá x mais x na primeira coordenada, y mais y na segunda e z mais z1 na terceira. Então, como é que a gente vai fazer para verificar se esse elemento pertence ou não ao conjunto S? A gente tem que testar se essa condição é satisfeita. Ou seja, quando eu somar a primeira coordenada aqui todinha é x mais x1. Mas, somar com o dobro da segunda, 2 vezes y mais y1, e somar ainda com o triplo da terceira tem que dar zero. Então, a gente vai desenvolver exatamente isso aqui. Nós vamos somar a primeira coordenada com o dobro da segunda e o triplo da terceira. E o resultado disso tudo tem que dar zero. Bem, como aqui é a adição de números reais, e a adição de números reais ela é comutativa e associativa, eu posso pegar esses dois y que aparecem e colocar aqui mais próximo do x. Ó. Esse 3z, quando eu distribuir aqui vai dar 3 vezes z, eu posso somar e colocar aqui mais próximo do x mais 2y. E analogamente, esse x1 mais 2y1 mais 3z1 que aparece, eu posso colocar do lado de cá. Qual é o objetivo de fazer isso? Porque eu sei que x mais 2y mais 3z vale zero, porque são exatamente aquela associação com o vetor u. E x1 mais 2y1 mais 3z1 também dá zero. Então aqui esse primeiro lado dá zero, esse também dá zero. E portanto você tem realmente que a primeira coordenada da adição dos dois vetores, mais o dobro da segunda, mais o triplo da terceira dá zero. E portanto essa condição segunda também está satisfeita. Para essa terceira condição, vai ser a mesma coisa, tá? Não vou fazer não. Você vai ter o vetor U que tem essa característica. Ah, não, vou fazer também, tá aqui. Vamos fazer. Era brincadeira. Então, dado o vetor U que é x, y, z, alfa vezes U vai ser alfa x, alfa y, alfa z. E o que a gente tem que verificar? A gente tem que verificar que a primeira coordenada, mais o dobro da segunda, mais o triplo da terceira, quando eu somar isso tem que dar o vetor nulo. Então, como você pode colocar o alfa em evidência nessa adição, ficou alfa multiplica x mais 2y mais 3z. Como o era um vetor que estava dentro de S, x mais 2y mais 3z é zero, então alfa vezes zero que vai dar zero. Então pronto, com isso a gente demonstrou que o conjunto dos vetores do espaço que satisfazem a essa equação é um espaço vetorial. Ou um plano, né? Um plano dentro do R3 que passa pela origem também é um subespaço vetorial. Eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. E eu vou continuar no próximo.